Lean, tudo está dentro, o centro são as pessoas, né? Então, eu posso ter melhor maquinário, posso ter tecnologia, posso ter estratégia, posso ter recurso financeiro. Agora, se eu não conseguir concentrar as energias nas pessoas, mostrar para elas qual é o caminho, instigar elas, desafiar realmente, dificilmente vai conseguir ter um resultado a longo prazo. Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais uma temporada do Papo Manutenção. E hoje eu tenho a honra de chamar mais uma pessoa aqui que está sempre, que já é figurinha carimbada nos nossos eventos. Vamos dar boas-vindas ao Fauzi, que é diretor da revista Manutenção. Olá, Tamires, tudo bem? Estamos retornando a mais uma temporada, agora a terceira do Papo Manutenção. E aí, Fauzi, está animado para essa temporada? Temos grandes coisas para acontecer. Que honra estar abrindo mais uma temporada, a terceira temporada do podcast Papo Manutenção com vocês e abrindo com chave de ouro, né? A gente traz hoje um convidado muito especial que tem toda uma história, toda uma trajetória para compartilhar com a gente. E vamos nessa, vamos startar essa temporada aí que eu prevejo muito sucesso aí. Estou ansioso para gravar com os próximos convidados também e vamos nessa. Vai ser incrível essa temporada. A gente está estruturando ela já faz um tempinho. A gente vai explorar grandes assuntos aqui, né? O podcast, que é uma coprodução da Traction e da revista Manutenção, que traz para estudantes e profissionais da área da manutenção conteúdo com informação e a opinião e muito aprendizado para o universo da indústria. Para quem não me conhece, eu sou Tamires. Hoje eu sou uma das responsáveis e host do Papo Manutenção. E eu tenho a grande felicidade de chamar o nosso convidado, que é o Moisés. Moisés, que já é uma figurinha também carimbada nos nossos eventos aqui, participou do Intensivão Pro, foi um dos professores nossos. Seja muito bem-vindo. Valeu. Obrigado, hein, Tamires, o convite aí, Fauzi. É um prazeraço estar falando com vocês aí mais uma vez, agora num formato um pouco diferente, né, em podcast. A gente está aí para compartilhar um pouquinho da nossa experiência, da nossa vivência e trazer nossa opinião sobre assuntos aí da manutenção e como ela pode se tornar protagonista aí nesse cenário cada vez mais competitivo. Então, essa aí é a nossa missão aí nesse podcast. Agradeço de novo o convite, a Traction, a revista Manutenção. Para nós aqui da Gênesis é uma honra estar participando aí com vocês de cada evento, é único e marcante. Então, estamos bem ansiosos aí para esse bate-papo. O Moisés, que é sócio e consultor estratégico da Gênesis, ele também é engenheiro industrial, mestre em tecnologia e material de processos industriais e tem mais de 17 anos de experiência em projetos, consultoria e treinamentos em gestão da manutenção. Além disso, ele ainda é autor do livro Manutenção Lean, que eu tenho aqui um exemplar, que inclusive, olha, para vocês que estão nos assistindo de vídeo, temos algumas marcações, porque eu também li o livro, que a gente vai conversar um pouquinho sobre ele. E o Moisés também é professor de pós-graduação na disciplina de manutenção enxuta. Então, assim, temos um grande especialista para falar sobre manutenção aqui, manutenção Lean, né? Lendo o currículo aí é extenso, né? Então, olha, assim, eu comecei bem novo, por isso dessa grade aí eu dei uma resumida aí. Não, bacana. Não, tá ótimo. Isso aí é os principais pontos, com certeza. Um portfólio extenso e longo. E eu acho que antes da gente começar de fato para o nosso papo principal, né, que é como fazer a manutenção virar protagonista da minha empresa, vou pedir para você se apresentar e explicar como você fundou a Gênesis, como foi seus primeiros anos atuando na área e como foi escrever um livro também. Bacana, legal. Realmente, Moisés, eu fiquei um pouco curioso porque eu vi no teu currículo aqui, no teu mini currículo, eu vi algumas referências ali, né, que você tem mais de 9 anos de experiência com consultoria e treinamentos, inclusive em empresas assim bem renomadas e bem conceituadas no mercado nacional e internacional, viu? Eu vi algumas referências ali que eu gostaria até que você comentasse, como Gerdau, John Deere, Grupo Randon, né, que se eu não me engano faz carretas, carrocerias, alguma coisa assim. E o Marco Polo, que já é uma empresa nacional, se eu não me engano, que já internacionalizou, né, que já virou referência a nível global, assim. E eu achei muito interessante essa parte
o seu mini currículo, eu gostaria que você entrasse nesses detalhes. Claro, beleza, com certeza. A minha, como eu falei ali brincando no início, mas é verdade, eu comecei muito novo na Gênesis já. O meu início de carreira foi na Gênesis, a gente já tinha sido fundado em 97 e eu entrei em 2004 com 16 anos ainda, né? Então, eu nem tinha entrado na engenharia, até a escolha pela engenharia foi devido à Gênesis. Eu entrei em 2004 e daí, a partir daí, eu estava no ensino médio ainda, no primeiro ano, e tendo contato com essas empresas, alguns clientes até, inclusive, pela questão da idade ser abaixo de 18 anos, principalmente em empresas químicas, eu não podia entrar, então eu ficava na portaria por vezes. Fui barrado no início, assim. Mas daí logo depois já fiz os 18 anos, com 17 anos entrei na Universidade FEVAI, aqui em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, da onde eu sou, né? E daí eu já entrei na Engenharia Industrial Mecânica e tinha uma característica que como eu tinha... O meu pai, ele era professor nessa universidade, então eu tinha um tempo para usufruir da bolsa até os 24 anos, então por isso que eu acelerei ainda a minha formação como engenheiro industrial, e daí me formei com 24 anos. Mas lá ainda, como tu falou ali, o meu primeiro grande projeto foi no Grupo Gerdau. Tive o privilégio, vamos dizer assim, a minha primeira experiência foi numa usina aqui de Sapucaia do Sul, uma das primeiras aqui, e com isso já tive um contato com excelentes práticas de manutenção. A Gerdau sempre foi muito forte, o Grupo Gerdau, com práticas de manutenção. Então, na ocasião, a gente fazia um trabalho voltado para a parte de engenharia de manutenção, análise de falha, análise de perfil de perdas de toda a usina, voltados para a parte de manutenção, então já iniciei ali logo já fazendo esse tipo de trabalho. Essa foi assim meu início, né? E daí como a Gênesis também, ali vocês questionaram a questão da fundação dela, lá em 97, ela foi fundada com esse objetivo de trazer conhecimento para a área de manutenção, sempre voltado para a parte de gestão. Quando eu entrei, eu também era muito novo, como eu comentei, a gente manteve isso e foi reforçando esse nosso compromisso que a gente tem da manutenção como protagonista, né? Então, foram várias experiências. Depois, mais para frente, a gente fez trabalho na John Deere, em Horizontina, aqui no Rio Grande do Sul, em Catalão também. A própria Marco Polo foi muita questão de treinamentos. Em 2013, a Gênesis começou a fazer treinamentos, há 10 anos já. Em 2013, a Gênesis começou a fazer treinamentos abertos, né? Então, o nosso curso de formação de gestores e manutenção de excelência, que está aí na 14ª edição, ele iniciou lá em 2013. Então, a gente percebendo essa carência do mercado, com essa parte de gestão, principalmente, né? Parte técnica, eu vejo que a manutenção é bem servida, tem várias escolas de formação que são excelentes, né? Mas a parte do gestor, a importância do gestor de gestão, PCM, engenharia, indicadores, até hoje a gente percebe uma carência grande, é aí onde a gente atua mais fortemente, né? E vocês questionaram quanto ao livro, o livro ele é mais recente, ele é aí de 2020, a gente começou a escrever. Foi um desafio grande, assim, foi bem interessante, porque a gente pôde pegar que na ocasião ali mais de 20 anos de experiência da Gênesis e colocar num livro, né? E muito mais do que pegar toda essa vivência de empresas que a gente citou até agora e outras, também muita questão de conseguir estudar os princípios do Lean e adaptar na manutenção, que esse talvez seja o grande desafio, né? A manutenção tem suas peculiaridades e por mais que o pensamento Lean ele é muito aplicado na área de manufatura e outras áreas dentro de negócio da empresa, na manutenção é uma coisa bem recente e tem suas peculiaridades. Então, esse foi talvez o maior desafio na escrita do livro, foi trazer de uma forma dinâmica, de uma forma fluida, uma comunicação bem direta, assim, para que as pessoas da manutenção consigam entender realmente do que se trata e conseguir principalmente aplicar. Eu acho que foi o grande desafio e o prazer também de escrever foi muito nesse sentido também. Interessante, Moisés, você falando sobre as especificidades ali, né, de se aplicar a manutenção Lean, eu acredito que tenha essa aplicação da metodologia, dos conceitos, tem muito a ver com o processo de manutenção em si, mas também tem a ver com o processo da empresa, do cliente, de onde vai ser aplicada essa metodologia, né? E eu vi que no teu currículo, você passou pelo processo de forja e fundição de ferramentas na Gerdau, depois na John Deere, provavelmente por ser implementos agrícolas, tu deve ter passado, ter tido ali um contato bem aprofundado com metalurgia
metalurgia, né, com a indústria metalúrgica, né, corte, dobra, cola, serra, e estica, puxa, aquela coisa toda. Na Randon também, que aí já são implementos rodoviários, né, na Marco Polo também, então também acredito que você tenha tido um contato com a questão da indústria metalúrgica, que é a indústria de base para todas as outras indústrias, e é isso que é interessante, né, a manutenção enxuta, ela é aplicada ao processo de manutenção, mas tem a especificidade do processo da indústria onde você faz essa manutenção, não é? Perfeito, exato. Ainda tem, né, dentro da experiência, empresas do segmento alimentício também. A gente fez um projeto bacana numa empresa chamada Docile, aqui de Lajeado, já é um renome aí também nacional. Então, da segmento alimentício, moveleiro, enfim, então tem uma gama de segmentos e é nessa linha que tu trouxe mesmo. A manutenção Lean, além de ter o desafio da gente, vamos lá, traduzir os 5 princípios para aplicação do Lean, dentro da manutenção Lean entender o segmento, as necessidades, questão de sazonalidade, questão de tipo de produto, diversificação, tipo de máquina, para conseguir, de fato, alinhar essa entrega, né? Porque um dos grandes pontos da manutenção Lean é, de fato, conseguir agregar valor. E daí vem a primeira coisa, que é especificar valor para o cliente, né? Então, um dos principais clientes da manutenção é o próprio negócio. Então, eu preciso conhecer o negócio e o negócio influencia totalmente na construção de uma manutenção enxuta, que entregue valor e elimine desperdício. Então, também nessa linha. Conforme tu vai aplicando a metodologia em diversos segmentos, tu percebe que, vamos lá, os conceitos eles são os mesmos, mas quando eu parto para mão na massa, realmente, daí eu preciso entender bem cada detalhe para conseguir realmente estruturar algo sólido e que faça sentido, que não seja lá um Ctrl-C, Ctrl-V, né? Não, eu tenho o Lean aqui numa empresa, vou aplicar exatamente na outra. Não funciona dessa forma, tem que ter essa questão de respeitar as especificidades como tu trouxe, né? Bem por aí mesmo. E já que a gente já vamos partir para a pergunta principal, eu acho, acho que acredito que a maioria dos nossos ouvintes e telespectadores querem saber, a gente já está falando de indústria, né? O que a minha empresa ela precisa fazer para tornar a minha manutenção protagonista hoje? Ótimo. Eu vejo que a manutenção, ela por si só, ela é uma função estratégica, uma função empresarial que tem esse poder de se tornar protagonista. O que acontece por vezes é a manutenção não conseguir se estruturar de tal modo a entregar valor para o negócio. E daí sempre vai acabar sendo coadjuvante ou ainda um mero figurante, né? Então, para ser protagonista, realmente tu precisa gerar valor e conseguir construir isso dentro das indústrias. Eu vejo que a grande sacada é realmente tu conseguir enxergar quais são as necessidades e expectativas do teu negócio e conseguir entregar isso. Por mais que quando a gente fala em manutenção pareça que é muito óbvio a questão de confiabilidade, disponibilidade, segurança, enfim, todos esses pontos, mas tu precisa questionar o teu cliente, a organização, a empresa em si, para a alta gestão expressar isso, para as demais áreas também expressar que a manutenção atende todas as áreas, né? Ou tem uma relação direta com engenharia, com qualidade, com meio ambiente, enfim. Então a manutenção conseguir enxergar o que é valor para cada uma dessas partes e construir algo sólido, né? Um processo sólido e ágil para conseguir realmente ser protagonista. Então, o posto de protagonista, ele está lá. A grande questão é a manutenção conseguir construir processos sólidos, desenvolver as pessoas que fazem parte, porque o Lean, tudo está dentro, o centro são as pessoas, né? Então, eu posso ter melhor maquinário, posso ter tecnologia, posso ter estratégia, posso ter recurso financeiro. Agora, se eu não conseguir concentrar as energias nas pessoas, mostrar para elas qual é o caminho, instigar elas, desafiar realmente, dificilmente vai conseguir ter um resultado a longo prazo. Então, ser protagonista, para ser protagonista, e esses são os caminhos: definir bem a estratégia, traduzir essas necessidades e expectativas em indicadores, para que tu consiga criar processos e ir monitorando, né, esses resultados, e a partir daí desenvolvimento de pessoas e melhoria contínua. Esse é o grande caminho aí para a manutenção se tornar protagonista. E tem várias empresas que estão nesse patamar, manutenções e profissionais que estão conseguindo desempenhar isso com bastante êxito, né? E eu vejo que esse que é o caminho. Mais pessoas falando, esse próprio espaço, esse papo da manutenção, ele fomenta esse tipo de atitude, né? Eu vejo que é um caminho que a gente está conversando sobre o tema, já instiga, já traz o pessoal para debate. Poxa, protagonista é uma
às vezes as outras áreas, né, se tornam protagonistas e a manutenção ainda fica lá como um patinho feio lá no fundo da fábrica, todo mundo sujo, não pode estar na fábrica limpo, organizado, com 5S. Não, isso aí não é manutenção, isso aí é qualquer outra coisa. Não, a gente precisa estar atento a isso, né? E o mercado exige, e as empresas que conseguem fazer esse movimento de tornar a manutenção protagonista, eu vejo que são as que estão se despontando competitivamente dentro do cenário, né? Então, eu acho que é um pouco disso. Então, é muito importante hoje a empresa identificar esse cenário que ela está para seguir os próximos passos. Sim, eu vejo que o primeiro passo é realmente conseguir mapear esse cenário atual, sabe? Porque na aplicação do Lean e de qualquer outra metodologia, eu preciso ter uma ciência muito grande do presente como ele é. Isso aí não é uma expressão minha, tem outras pessoas que utilizam, mas eu gosto bastante, porque é realmente eu conseguir detalhar a situação atual, conseguir entender como é que é a expectativa dos meus clientes, como é que eu estou gerenciando os resultados a nível de desempenho, de custo, de risco, como é que meus resultados eles estão acontecendo, quais são os processos que eu tenho para sustentar esses resultados, como é que as pessoas estão organizadas dentro de um organograma e principalmente quais são as responsabilidades e as entregas de cada um. Então, a partir desse cenário, eu consigo entender, né, como eu estou hoje. E, obviamente, a partir disso, eu estabeleço a minha visão de futuro, aonde eu quero chegar. E, para isso, né, no momento que eu estabeleço aonde eu quero chegar, aí sim eu consigo tornar a jornada ali muito mais clara e muito mais assertiva. Porque daí eu vou mapear o caminho, e ali até fazendo um gancho com o que a gente falou anteriormente, das especificidades do processo, a gente consegue exatamente conseguir traçar um caminho que vai chegar no resultado que eu preciso. Entendendo minhas peculiaridades, conseguindo saber quais são as pessoas-chave para que esse processo aconteça, quais são as competências que eu preciso desenvolver, quais a tecnologia que eu preciso implementar, enfim, daí eu consigo traçar. Mas o ponto de partida, com certeza, Tamires, é entender a situação atual e, a partir daí, fazer uma boa leitura dos meus gaps, das minhas oportunidades de melhoria e, com certeza, das minhas boas práticas, porque toda empresa vai ter boas práticas de manutenção. Em questão de lubrificação, manutenção preventiva, daqui a pouquinho eu tenho um estoque bem organizado, eu tenho um ferramental em dia, a minha oficina ela tem uma boa estrutura, a minha equipe é experiente. Então, alguma prática de manutenção, com certeza eu vou ter, que vai me ajudar a chegar no caminho que eu quero. Ninguém começa do zero, eu não acredito nessa máxima, vamos iniciar do zero. Não, ninguém inicia do zero. Um 0, alguma coisa, com certeza tu já tem, né? E essa alguma coisa que é o que vai motivar para a gente ir subindo, né? Para chegar nesse patamar de protagonista. Então, eu acredito que seja dessa forma que a gente consegue enxergar o cenário e ir traçando as melhorias de forma gradativa também. A excelência, na realidade, ela não é um feito, né? É algo que tu vai ter que manter, vai ter que revisitar teus processos e com isso tu vai melhorando gradativo, né? Interessante, Moisés. Você sabe que a gente vive num contexto de sociedade, de indústria, de empresas, onde existe um excesso de informações, né? E muitas vezes a gente não tem nem o tempo, e muitas vezes também as pessoas não têm a habilidade necessária para conseguir filtrar ali o que é realmente relevante, o que é informação, o que é opinião. Às vezes vem tudo muito embaralhado ali, uma opinião enviesada, com certo interesse por trás, e a gente acaba não conseguindo fazer esse filtro. Determinados conceitos, eles acabam ficando meio que confusos, assim, cria-se um consenso na mente dos profissionais da área, e os conceitos eles acabam ficando embaralhados, né? E eu sei que existe muita confusão ali com relação ao conceito de manutenção Lean, TPM e até mesmo 5S, né? Porque são conceitos que estão ali, que fazem parte do TPS, que é o Toyota Production System, que é o sistema de produção da Toyota, que ao mesmo tempo isso acaba se consolidando, né? E acaba sendo retransmitido de pessoa a pessoa, de boca a boca, e aí muitas vezes um conceito equivocado acaba se consolidando de uma forma que às vezes fica até difícil de desconstruir. Então, o que eu gostaria de entender melhor, para ficar claro para quem nos acompanha, através do Papo Manutenção, qual é ali a
a diferença, o que é exatamente a manutenção Lean, o TPM, o 5S, o que diferencia essas coisas aí uma da outra? Legal. Essa aí é bem polêmica, enfim, ela é bem interessante, porque de fato se gera essa confusão e bem no sentido que tu trouxe, profissionais talvez assim por desconhecimento, enfim, ou por uma interpretação sua de determinadas metodologias acaba trazendo como se fosse sinônimos, né, a questão do TPM e da manutenção Lean, como se eu estivesse aplicando o TPM e eu estivesse fazendo manutenção Lean. E eu volto um pouquinho antes para responder, né, para refletir a respeito disso, que é o seguinte, eu acredito que tem tecnologias de gestão que elas têm pontos de convergência. Então, por exemplo, o TPM, ele tem pontos de convergência com a manutenção Lean, tem pontos de convergência com, por exemplo, gestão de ativos, com RCM, com WCM. O que são esses pontos de convergência? São conceitos e práticas que acabam sendo similares nas metodologias. E talvez por isso acaba gerando uma certa confusão de o que é uma coisa ou outra, ou o que está dentro do quê. E eu entendo que, na realidade, isso está muito mais a nível da interpretação. O que eu trago como conceito de manutenção Lean, no livro tem, e em estudos a gente refinou. A manutenção Lean é uma nova forma de gerir o processo de manutenção, uma forma de atuar dentro do processo de manutenção com processos ágeis e enxutos e focando no desenvolvimento da manutenção e satisfação do cliente. Então, essa é a manutenção Lean. A manutenção Lean, ela trata principalmente de como a manutenção vai entregar valor para o negócio, através do seu serviço, do seu portfólio de serviços. Já o TPM é uma metodologia que é mais antiga que a manutenção Lean, que traz a questão de um sistema de gestão integrado. Então, a partir basicamente de 8 pilares, a empresa, aí como um todo, não só a área de manutenção, ela vai criar um sistema de gerenciamento que vai estar focando em zero quebra, zero acidente, zero poluição, enfim, toda uma empresa com máxima eficiência produtiva e de negócio. Então, o TPM é isso. E, por vezes, o TPM ainda se confunde com a própria manutenção autônoma, que é um dos pilares, que é onde o TPM diz que busca o apoio da operação para garantir a conservação do equipamento, enfim, e garantir produtos de qualidade especificada dentro dos prazos e custos e tudo mais. Então, o próprio TPM, às vezes, ele se confunde com um único pilar dentro da metodologia, por isso que eu digo que é muito questão de interpretação. Na nossa abordagem da manutenção Lean, tudo começa com o pensamento Lean, que o grande foco é agregar valor e eliminar desperdício. Então, esse é o grande foco. A manutenção, onde é que ela vai atuar? Ela vai atuar dentro do ciclo de vida do ativo, que pode-se fazer uma referência com a gestão de ativos, que é desde lá do adquirir e projetar, passando por operar e manter, depois descartar e restaurar. Então, ali é onde a manutenção vai atuar, vai colocar todo esse processo de agregar valor e eliminar desperdício dentro desse ciclo. E como ela vai fazer isso? Daí entra o TPM, os pilares do TPM, não ele como o sistema de gerenciamento, mas o pilar de manutenção planejada, pilar de controle inicial, o pilar lá de melhoria específica, então ele vai estar atuando ali. Posso aplicar RCM, posso aplicar WCM, vou aplicar Indústria 4.0, aí sempre pensando no quê? Dentro do ciclo de vida do ativo e com o objetivo de agregar valor e eliminar desperdício. Então, eu sempre vou ter esse crivo. Poxa, está agregando valor para o meu cliente? Não está agregando. Poxa, então, será que é o caminho? Vamos ver. Está eliminando algum desperdício? Também não. Poxa, então talvez esse processo ele não faça sentido nesse momento. Não quer dizer que eu não vou amanhã ou depois aplicar esse processo. Mas naquele momento que eu estou entendendo o meu cenário, não é a minha demanda latente. Então, o TPM e a manutenção Lean são coisas diferentes, mas dentro da abordagem que a gente faz, o TPM é fundamental para que a manutenção Lean dê certo. A gente fala lá do pilar de manutenção autônoma ou gestão autônoma, como algumas pessoas trazem, aquele pilar lá de buscar o apoio da operação é fundamental. A manutenção não vai garantir um MTBF bom lá, um tempo médio entre falhas, um indicador que está associado à confiabilidade, só focando na parte de manutenção, porque tem a parte de confiabilidade intrínseca que vai pegar projeto e tem a parte da confiabilidade operacional que faz parte do uso do equipamento e da conservação. Então, no fim das contas, eu preciso adicionar várias metodologias, mas sempre cuidando, né, Fausto, para não transformar a manutenção num Frankenstein, né? Porque dentro desse contexto é conseguir fazer com que tudo isso que eu falei faça sentido, realmente agregue valor. Porque senão eu vou estar empilhando um monte de metodologia, o que também não vai fazer sentido. Então, eu ter um bom filtro de conhecimento, de aplicabilidade é fundamental para que cada um dos processos eles façam sentido e agreguem valor.
É importante não deixar que a manutenção se transforme num Frankenstein, né? Tem muita gente por aí que confunde, por exemplo, uma metodologia muito conhecida, né? Que é o tal do RCM, ou Manutenção Centrada em Confiabilidade. E existem casos aí famosos, inclusive, de livros que foram escritos com metodologias de qualidade e que levou o título de RCM. Então, assim, isso acaba confundindo as pessoas. É claro que metodologias, como você explicou, elas possuem pontos de aderência, né? Elas convergem em alguns aspectos. Por exemplo, manutenção Lean, acredito que ela tem uma certa convergência com RCM na questão de ser enxuta, né? Porque o próprio Denis Mortellari, ele comentou numa aula que ele ministrou no intensivão lá atrás, que é necessário, né? Isso é uma frase, acho que, se eu não me engano, do John Mowbray, que é necessário fazer certo as coisas certas, né? Então, isso é muito manutenção Lean, manutenção enxuta e muito RCM. Então, esse é um ponto de convergência entre as duas metodologias. E é isso que tem que ficar bem diferenciado, né? Que são metodologias diferentes que possuem pontos de convergências, mas também aí entra na questão que você comentou, né? Que não dá também para fazer uma salada de frutas e simplificar as coisas, como, por exemplo, tem gente que acredita que TPM é manutenção autônoma e FNI, acabou, é aquilo ali. Quando, na realidade, aquilo ali é só um pilar, né? Que você acabou de explicar para a gente. Então, isso acaba se consolidando no imaginário das pessoas e depois acaba sendo retransmitido, né? De o telefone sem fio. O famoso telefone sem fio. E isso não é bom. Então, o propósito até do Papo Manutenção e de outros eventos que a gente realiza é justamente esse, de desmistificar esses assuntos, trazer um pouco de lucidez para o cenário da manutenção nacional, né, cara? E, assim, eu gostei da tua explicação, que de forma bem objetiva e lúcida, você chegou no ponto fundamental da questão. Beleza. E a gente estava, na sua fala, eu prestei muita atenção na hora que você falou de gestor, né? Então eu vou puxar duas perguntas, já acho que uma vai complementar a outra, independente, mas como a cultura da empresa ela vai interferir para ela ser vista, como a manutenção vai ser vista, assim, ela vai ser vista como um setor que é de muito custo, ou um setor que, tipo, dá muito trabalho, que quebra muita coisa em cima da hora, e eu tenho que correr aqui dentro. E ainda eu já puxo, eu sei que são muitas perguntas, mas eu já vou emendar, porque eu sei que a sua resposta ela vai vir com isso que eu vou falar agora. Qual que vai ser o papel do gestor ali? Tipo, o que ele tem que cuidar? Essa questão da cultura, ela é sempre um ponto-chave dentro do processo de mudança, né? A cultura, ela acaba levando a culpa de vários insucessos de metodologia e, de fato, ela tem a sua parcela. A cultura da empresa, vamos lá, o que é a cultura da empresa no meu ponto de vista, né? A cultura da empresa nada mais é do que os comportamentos e os pensamentos que foram, ao longo do tempo, sendo aplicados, e com isso é a forma de enxergar todo o processo. E a manutenção, historicamente, ela tem essa visão de uma área que gera custo, uma área que não traz solução, uma visão muito antiquada ainda de quebra-conserta, só isso como manutenção. Se a oficina está cheia lá de mecânico, quer dizer que está bom porque está tudo funcionando. Essas são coisas que vão sendo trazidas para a imagem da manutenção que acabaram ficando. Então, a cultura de boa parte das empresas ainda é essa. Só que eu sempre tento trazer a parcela de responsabilidade que é nossa quanto profissional de manutenção. Ok, então existe sim essa cultura e isso acaba prejudicando a manutenção, mas por vezes a manutenção também não entrega valor para o negócio, ela não está entregando resultado. Realmente está um quebra-conserta, eu estou com um percentual de distribuição de trabalho da minha equipe muito mais corretivo, reativo do que planejado. Eu não tenho o portfólio de serviço. Quando eu falo portfólio de serviço, o que é? Eu tenho uma manutenção preventiva bem estruturada, eu tenho uma lubrificação, eu tenho uma manutenção preditiva, eu tenho um processo de análise de falha, enfim, eu tenho processos que eu implemento que são serviços que a manutenção está prestando para o negócio. Então, essa questão da mudança da cultura, eu vejo que parte também de uma reorganização da manutenção focada em agregar valor e eliminar desperdício. Então, esse é o grande
foco da manutenção Lean. A cultura, ela existe e dentro de cada uma das empresas ela pode ser mais acentuada como uma manutenção só como custo ou não. Mas o que eu sempre tento trazer, como eu disse, é a responsabilidade da manutenção, que eu vejo, respondendo a segunda pergunta, parte muito do gestor. O gestor, ele tem um papel fundamental nessa mudança de cultura, nessa quebra de cultura. Porque o gestor, ele vai estar direcionando todo o time para que vá para um caminho correto. Esse é o papel da liderança, né? Conseguir, através de exemplo, através de conhecimento, através de desenvolvimento, de respeitar a sua equipe e aproveitar a potencialidade da equipe. Esse talvez seja um dos grandes segredos também. O gestor não vai fazer nada sozinho, mas ele vai fomentar o time para conseguir desenvolver soluções. Então, o papel do gestor nesse processo é conseguir definir as melhores estratégias, os melhores planos, conseguir fomentar e desafiar a equipe para conseguir mudar de patamar e quebrar essa cultura. Eu não gosto muito de quebrar, talvez a grande questão, e é uma abordagem nossa aqui da Gênesis, e minha principalmente, é de conseguir construir um caminho diferente, sabe? Porque quando a gente tem esse objetivo de quebrar, por vezes a gente tem mais esforço para quebrar do que conseguir ir para uma outra vertente. Eu vejo que a manutenção Lean é justamente isso, uma nova forma de pensar e agir na manutenção. Então, ok, existe a cultura, atrapalha. Tá, mas o que eu posso fazer então? Vou organizar meus processos, vou conseguir o gestor traduzir o que é as necessidades, traduzir isso em termos de indicadores, criar uma sistemática de controle junto com a equipe comprar essa ideia realmente. Por exemplo, um documento que eu vejo como é principal da manutenção, uma ordem de serviço. Cara, a ordem de serviço nasce praticamente todos os indicadores de manutenção. Quem é que vai fomentar isso? O líder vai estar focado em gerenciar através de resultado. E a equipe vai estar junto com ele comprometido para que realmente a ordem de serviço e todas as informações ali sejam com uma acuracidade bacana. Então, daí tu vai conseguir criar essa nova vertente e eliminar essa questão de cultura, que a manutenção ela só gera custo. E, de novo, eu vejo muitas empresas, um grande sinal disso é a quantidade de CAPEX, de investimento que as manutenções têm conseguido para retrofit, para implementação de tecnologia, projetos de eficiência energética, enfim, uma gama de projetos que a manutenção está conseguindo trazer para dentro da manutenção, para dentro do seu processo, que mostra que a manutenção está sendo protagonista. Então, eu vejo que tem esse caminho de cultura, entender. Lá, quando eu faço o Presente Como Ele É, eu estabeleço isso, vejo quais são as áreas que vão ser impulsionadoras e qual, porventura, vão ser bloqueadoras. Trabalho com isso para que, quando eu vá traçando essa jornada de manutenção Lean, isso faça sentido. Então, o gestor eu vejo como fundamental. Mas lembrando, ele vai ser o cara que vai direcionar todo o time e sozinho ele não vai conseguir nada. Ele vai precisar realmente comprometer toda a equipe de manutenção. E esse é um dos pontos que eu vejo que a gente tem muito a melhorar como gestor, né, de manutenção, pessoas que são gestores, é enxergar que lá na equipe técnica tem um potencial gigantesco de oportunidades, de conhecimentos, e aquilo fica lá na oficina, só no quebra-conserta. Cara, o pessoal estudou, tem uma experiência assim, já de campo muito grande, e, por exemplo, eu não trago essa pessoa para criar um plano de manutenção preventiva ou revisitar um plano, ou ver uma metodologia, uma solução diferente. Cara, isso aí me dá uma dor no coração. Eu vejo assim, poxa, cara, às vezes é um gestor lá, tem uma equipe de PCM, de engenharia, e lá quase 100, 200, enfim, dependendo do tamanho da empresa, sempre vai ter um corpo técnico muito maior que de gestão, e esse pessoal não é aproveitado, não é lembrado para uma análise de causa raiz, para um projeto de melhoria, para um plano de manutenção. Eu vejo que esse talvez seja um dos maiores desperdícios que o Lean traz, é não aproveitamento do potencial humano. Poxa, porque ele vai acabar influenciando diretamente em todos os outros. Tempo de espera, movimentação, trabalho repetitivo, tudo isso pode ser eliminado através do aproveitamento do potencial humano. E o gestor ele precisa estar atento a isso, conseguir trazer o time para dentro do jogo e fazer com que a coisa aconteça. Eu vejo que talvez por aí nasça uma manutenção protagonista e uma virada de chave quanto à cultura de manutenção, só uma cultura
postura lá reativa, né? Muito bom, muito bom. Essa questão da manutenção protagonista, Moisés, eu acho interessante, porque geralmente o que a gente vê por aí é a manutenção como coadjuvante, se não como figurante, né? Quando ela não está lá embaixo da escada, no porãozinho, lá no fundo da empresa, sabe, sem infraestrutura nenhuma. Eu já testemunhei diferentes contextos assim, e perguntar onde que está estabelecida a manutenção, o PCM. Não, a manutenção ela fica agregada ao prédio da engenharia, tem engenharia de projetos, engenharia de manutenção e tá tudo ali. Aí você percebe que ali a empresa já está vivendo ali no toyotismo, ou até mesmo no pós-toyotismo, né? Mas tem casos, por exemplo, que a manutenção, a empresa está vivendo, sei lá, na Guerra Fria ainda, no Fordismo, né? A escola de administração aplicada ali é fordista ainda, e a manutenção fica lá escondidinha, o auditor passa por perto, os caras, não vai por aqui não, vem, distrai o auditor, leva ele para ver alguma coisa interessante para não passar nem perto da manutenção, né? Então, assim, como que a gente pode utilizar a manutenção Lean para transformar a manutenção em protagonista, e como fazer com que a manutenção gere valor para a corporação e para as empresas? Essa realidade aí, cara, cada dia, né, que eu percebo que está mudando, mas ainda tem muita empresa que está nesse cenário de querer que o auditor não passe na manutenção, né? E isso eu vejo, Fauzi, para mudar esse cenário através da manutenção Lean, um dos primeiros pontos é conseguir entender a manutenção como um negócio. Eu vejo que a grande diferença é eu sair daquela visão só do quebra-conserta, só daquela visão mais técnica da manutenção, que é extremamente importante a visão técnica, mas eu consegui ampliar a manutenção como um negócio. Eu consegui enxergar, por exemplo, uma ferramenta que a gente utiliza bastante para iniciar, é o plano de negócio Canvas. O plano de negócio, na realidade, ele é o desenho de como funciona uma empresa, um negócio em si. E quando eu aplico na manutenção, uma das primeiras coisas que eu preciso estabelecer, qual que é a minha proposta de valor? Ou seja, o que eu, como negócio, estou entregando para o meu cliente que realmente faça sentido. Então, a primeira coisa que eu vejo dentro desse cenário da aplicação da manutenção Lean é conseguir entender isso. Como a manutenção pode agregar? Vai agregar em confiabilidade, em disponibilidade? Para quais áreas? Para operação? Vai impactar na segurança? Quando a gente fala lá, por exemplo, de um dos que fica dentro do portfólio, um dos processos, lá, por exemplo, NR12, de adequação de equipamentos. Enfim, então a manutenção conseguir entender como é que ela agrega para os seus clientes. E daí, para isso, depois vai estabelecer todas as atividades-chave, os recursos necessários, quais são os parceiros-chave. Comentou ali dos modelos de visão, né, da indústria. Eu vejo que ainda tem muito aquela questão do Fordismo de divisão das tarefas e, por vezes, se criar silos, né, dentro da organização. Tem lá, por exemplo, a manutenção, tem a operação, tem a engenharia, e não percebo que todas essas áreas elas precisam estar interagindo. Buscando lá aquela questão da gestão de ativos, por exemplo, lá no adquirir e projetar, a confiabilidade nasce lá no projeto. E uma das principais entregas da manutenção é a confiabilidade. Então, como a manutenção não vai ser envolvida num projeto de uma nova linha de um novo ativo? Não faz sentido, poxa. Se a manutenção depois ela vai ter que operar e manter essa confiabilidade junto com a operação, junto com a própria engenharia, como é que não vai estar participando lá do adquirir e projetar? E do mesmo modo, como é que a manutenção não interfere, por exemplo, no momento de descartar, descomissionar uma máquina ou trazer a restauração? Poxa, ela que está observando a curva da banheira, a taxa de falha crescente ou o custo de manutenção. Então, essa visão da manutenção integrada tem que fazer parte do Lean, sabe? Eu digo uma coisa, por vezes a manutenção até ela pode estar entregando o resultado, só que tem que ver se ela está conseguindo vender o seu resultado. Às vezes a manutenção é muito ruim de marketing e de venda, e daí entra de novo a questão do próprio negócio. Como é que eu estou vendendo a manutenção? E não é, né, sem nenhum modo de querer assim, ser pejorativo, mostrar algo que não está entregando. Pelo contrário, realmente mostrar o que se está entregando de disponibilidade. Porque se eu deixar à mercê da empresa visualizar que a manutenção está entregando valor, daí entra aquela máxima, que a manutenção só vai ser lembrada quando ocorrer uma quebra, uma falha, ou enfim, algo negativo. E não lá que a disponibilidade estava dentro do patamar que precisava, que a produtividade
produtividade estava boa, que a qualidade dos produtos estavam sendo impactados de manutenção. Então, eu vejo que é esse o caminho, Fausto, a gente conseguir fazer a aplicação da manutenção Lean, enxergar a manutenção como negócio e, a partir daí, estruturar todo o seu processo, enxergar onde precisa de desenvolvimento de competência, onde vai pegar um parceiro-chave. Poxa, tem tanta tecnologia disposta, inclusive a Traction, a revista da manutenção, estão sempre trazendo novidades aí para o mercado de manutenção. Tá, como eu vou aplicar isso? Como eu vou desenvolver parceiros? Eu não preciso ter a solução para tudo dentro da minha empresa, eu vou ter que buscar parceiros. E, a partir daí, de novo, enxergar como vai agregar valor. Então, eu vejo que esse é o caminho. Enxergar a manutenção como um negócio e conseguir construir algo que faça sentido para todas as partes interessadas. Desde os acionistas, do dono da empresa, para os colaboradores, para o ao redor, a sociedade, todo mundo está usufruindo aí da manutenção Lean. Ou seja, resumindo, a manutenção ela precisa deixar muitas vezes de ser só operacional, quebra e conserta, como você descreveu, que existe muito, acontece muito, e passar a ser um pouco mais tática e estratégica, né? Ela tem que passear pelos 3 níveis hierárquicos das empresas, né? Ela não pode ser só operacional. Se ficar só na mão do técnico, o próprio técnico vai acabar sobrecarregado por demandas que não cabem a ele responder por elas, né? Muitas vezes uma demanda de engenharia está lá na mão do técnico e ele tem que se virar, e aí entra toda aquela questão do MacGyverismo, né? Do pessoal que começa a fazer as adaptações que o Diário da Manutenção ilustra para a gente aí com maestria nas redes sociais. E aí, quando você passa a manutenção para um nível tático, estratégico, você começa a mudar esse cenário de operacional, né, de ser apenas operacional, e passa a agir com, por exemplo, um plano de manutenção preventiva, cara. Quando você cria ele, muitas vezes você não considera as especificidades ali, sei lá, para uma frota de veículos que atende o Brasil inteiro, né? Digamos que eu esteja falando de uma empresa de transporte e logística. E aí você tem linhas ali que, sei lá, são de São Paulo a Curitiba, de São Paulo a Belo Horizonte, você tem estradas ali boas, ou estradas regulares. Então, são linhas onde os veículos que vão circular por elas, eles vão sofrer menos ali a questão do desgaste, vão precisar de um plano de manutenção específico. Já aqueles veículos que, sei lá, que viajam longas distâncias e que passam por Brasília e que vão lá para o Nordeste, para o Maranhão e para Salvador, já são linhas onde as estradas a gente sabe que não são as estradas mais adequadas e que esses veículos, pelas distâncias que eles percorrem, eles têm que ter ali uma confiabilidade maior para não quebrar na estrada e não ocorrer ali até mesmo um roubo de carga, alguma coisa assim. Então, são contextos diferentes. Muitas vezes a pessoa elabora o plano de manutenção, aquele plano de manutenção robusto, e aquilo fica consolidado e ninguém retrabalha aquilo, ninguém replaneja, ninguém faz o replanejamento daquilo, né? Para considerar essas especificidades e alterar, porque muitas vezes você tem que focar naquele veículo, naqueles veículos que percorrem a linha mais distante, onde o socorro é mais difícil, né? E aí você fica com um plano robusto de manutenção para todos os veículos, até mesmo aqueles que fazem linhas curtas. Você aumenta o custo de manutenção, você aumenta a carga de trabalho ali em cima da equipe de manutenção, e tudo isso tem um custo que às vezes é o tal do custo fantasma, né? Que é, por exemplo, você sobrecarrega a equipe, você aumenta o turnover, você aumenta a rotatividade de pessoas nessa equipe, isso tem um custo e que vai onerando todo o processo de manutenção e que acaba não deixando que a manutenção se torne protagonista, né? Eu estava falando é justamente isso, né? Aquele plano Ctrl-C, Ctrl-V, é o mesmo equipamento, é o mesmo plano, e sem respeitar a condição de operação dele. E nesse caso de frota, ainda mais gritante, né? Essa questão da onde ele vai estar fazendo o seu percurso, né? A gente está fazendo um trabalho agora para uma empresa, não da área de logística, mas de transporte urbano, que é justamente isso. É uma frota lá de 250 ônibus que percorrem a cidade de Porto Alegre em trechos distintos. E então, a idade do equipamento, a marca dele, a concepção do projeto, tudo isso influencia no custo de manutenção. Daí tu olha lá, por exemplo, um veículo muito mais novo, que teoricamente o custo de manutenção teria que ser menor, só que ele está sendo aplicado num percurso onde é muita lomba, muita subida, né? Lomba é aqui no sul, né?
muita subida, enfim, um percurso lá sem asfalto. Então, tudo isso com buraco, então tudo isso acaba impactando num custo maior de manutenção. O equipamento em si, por vezes, a concepção dele é muito semelhante, mas a aplicabilidade, porque dentro da indústria acontece do mesmo lá, um centro de usinagem dá pouco problema e um outro dá muito problema. Poxa, o operador ele não faz a limpeza básica, ele não cuida dos parâmetros de máquina, ele acaba exigindo mais. Então, assim, essa visão do plano de preventiva, de um processo de análise de falha para conseguir entender, poxa, é uma origem de problema manutenção, projeto ou operação? Para cada uma dessas vertentes vai ser uma construção de uma contramedida e de uma solução. Então, estava falando e realmente é isso. E resgatando um pouquinho aquilo que tu falou dessa questão operacional, tática e estratégica da manutenção, é justamente isso. E nós aqui da Gênesis, nós atuamos muito mais voltado para essa parte de gestão, mas não distanciando da realidade da operação. Porque no fim das contas, tem que todo o trabalho de planejamento e programação tem que refletir no quem está executando no mantenedor. O mantenedor é o cara que ele está lá com a mão na massa, fazendo a intervenção lá, vamos projetar que seja planejada na sua maior parte do tempo, mas toda a parte de ferramental, toda a parte de instruções, toda a parte de documentação técnica da máquina, se eu já mapeei o ferramental, se a máquina está limpa ou não está, tudo isso vai facilitar a vida lá do meu executor para que ele realmente chegue lá e esteja concentrado para fazer uma intervenção ágil, com segurança, com qualidade, com custo adequado. Então é realmente isso, é a gestão focada no executor, para que realmente as coisas aconteçam, que nem tu trouxe lá aquele paralelo do RCM, manutenção linha, é justamente isso. Fazer as tarefas certas, né, para que a gente consiga estar realmente focado naquilo que vai trazer resultado. Então, esses pontos que tu trouxe aí são bacanas, Eu estou gostando bastante desse papo manutenção aí, ele faz refletir sobre vários pontos, conversando e vai... Sabe... Sim. Eu acho que... Você sabe, Otamires, Oi. Sabe que eu fui obrigado agora a lembrar da alegoria de Platão, né? Que as pessoas viviam dentro da caverna e elas tinham medo de sair porque existia uma sombra, né? Que ficava passando ali uma pessoa, um soldado por trás da fogueira e projetando uma sombra na parede. E elas tinham medo de enfrentar isso aí e sair para fora, né? E essa situação toda me fez lembrar dessa alegoria, porque aí tem uma pessoa que resolve enfrentar e sair da caverna, e ela sai, ela percebe que lá fora existe luz, existe sol, existe todo mundo para ser explorado, só que essa pessoa se sente na obrigação de voltar para a caverna e chamar as outras pessoas. Ei, vem cá, vem conhecer a manutenção enxuta, vem conhecer o RCM. Muito boa a analogia do Fauzi. Mas essa questão do cenário, acho que foi muito importante você ter falado, porque as pessoas pensam que ver o cenário é ver só a situação de onde a empresa está hoje, da indústria e da manutenção. Mas não, é você realmente ir a fundo, entender onde que está o ativo, quais são as especificações, quantos planos de manutenção eu já fiz ali, se ele já teve lubrificação e tudo mais. Isso foi, assim, um ponto muito importante você ter citado, porque aí eu já puxei a próxima pergunta, que é como eu vou definir o objetivo, né? E eu acho que antes da gente entrar no objetivo, talvez seja legal a gente explicar quais são os 5 princípios do Lean. Bacana. Os 5 princípios do Lean, o primeiro é valor, que é eu conseguir especificar valor na perspectiva do cliente. Então, quando a gente fala dos 5 princípios, tudo parte lá, como eu comentei, do pensamento Lean, que é agregar valor e eliminar desperdício. Então, para eu conseguir agregar valor para o meu cliente, a primeira coisa que eu preciso fazer é especificar o que é valor para ele. Quando a gente fala em valor, especificar, dependendo do contexto e da proximidade, pode parecer um pouco ambíguo, sabe? O que seria valor dentro do processo? E daí eu remeto sempre às expectativas e necessidades. O que a operação tem como expectativa e necessidade quanto ao serviço de manutenção? Poxa, é que a máquina esteja segura, que a máquina ela esteja disponível para quando eu preciso fazer uma produção, que aquela condição de performance da máquina ela seja atendida, que eu consiga garantir a qualidade dos meus produtos. Poxa, então a operação, olha o leque de necessidades e expectativas que tem quanto ao processo de manutenção.
Então, eu consegui enxergar o que é valor. E esse é o primeiro princípio. O segundo princípio é fluxo de valor. Eu consegui fazer, então, com que esse valor que eu especifiquei, eu consiga saber o passo a passo que eu vou precisar percorrer para entregar isso para o cliente. Então, eu preciso basicamente entender a movimentação de informações e de recursos físicos que eu vou precisar fazer. Poxa, então, vamos lá, disponibilidade é um dos pontos críticos. Vamos pensar num fluxo de valor quando a gente está falando em manutenção corretiva. Isso acontece. Como é que eu vou fazer para recondicionar a máquina que está parada até chegar lá no equipamento de novo para operar, para realmente conseguir produzir? Poxa, eu vou ter que, então, criar lá uma nota de manutenção. Poxa, a manutenção vai ter que ser solicitada por uma nota. Essa nota vai se transformar através lá do PCM ou de uma pessoa que vai estar analisando para qual profissional ele vai passar essa ordem para poder diagnosticar o problema. Poxa, então mais uma etapa. Depois eu perco o técnico, ele vai ter que conseguir visualizar qual que é o problema. Poxa, então ele vai ter que diagnosticar para saber se precisa de peça, de algum ferramental, enfim. Então ele conseguiu diagnosticar o problema, está vendo todos os recursos necessários. Vai de fato realizar a intervenção, fez todo lá o trabalho necessário e depois vai fazer a entrega técnica, vai fazer os testes necessários para que a máquina comece a operar. Isso de forma bem simples, né? Mas o que é isso? O fluxo que eu vou precisar passar de recursos e informações. Beleza, então desenhei o fluxo de valor, esse é o segundo princípio. O terceiro princípio é fluxo contínuo. Eu fazer com que esse fluxo que eu acabei de detalhar para vocês não ocorra paradas, não ocorra desperdício ali dentro desse processo. Vamos lá, chegou a solicitação de manutenção para o PCM. O PCM não tem conhecimento e domínio de quais são as competências da equipe. Poxa, ela vai ficar parada ali um tempo para conseguir analisar, ou vai passar lá para um técnico que não tem conhecimento naquela máquina, então vai voltar a informação, ele vai ter que retrabalhar e indicar uma outra pessoa, tá, beleza, então, aí eu tive desperdício, então o meu processo, ele tá tendo interrupções, está tendo problemas, então isso não é fluxo contínuo, eu preciso fazer algo que não tenha nenhum tipo de interrupção, daí eu começo a entender, a partir desse meu mapeamento que eu fiz, quais são os desperdícios que tem e como eu vou eliminar eles. Então, se é algo que não agrega valor, eu preciso eliminar. Então, esse é o fluxo contínuo, fazer com que a manutenção, o processo de manutenção não tenha nenhum tipo de interrupção. E daí, o quarto princípio é a manutenção puxada, que daí ele vai fazer o seguinte, eu vou atender o meu cliente sempre antes do que ele precisa me chamar. Vamos lá, eu não vou esperar quebrar, eu vou lá antes, através de uma manutenção baseada na condição, ou uma manutenção baseada no tempo, e eu vou interagir com o equipamento para que não ocorra falha. Então, é antecipar a necessidade do cliente. Quando a gente fala na produção, quando a gente está olhando o pensamento linha aplicado na manufatura, eles dizem que é quando o cliente solicita. Né? Quando o cliente solicita um determinado pedido de produção, aí dispara o processo de produção. Só que na manutenção, a gente não pode deixar a máquina falhar, ocorrer a quebra, né? Então, a gente vai ter que atuar de forma antecipada. E o quinto princípio é perfeição, é conseguir aplicar o processo de melhoria contínua em todo esse ciclo que eu comentei com vocês, para que, de fato, eu consiga estar sempre agregando valor. Eu vou fazer um ciclo da aplicação dos princípios, ou seja, fluxo, valor, especifiquei valor, desenho o fluxo de valor para conseguir detalhar todas as etapas de informação, faço com que esse fluxo não tenha nenhum tipo de interrupção, trabalho sempre para antecipar a falha e, por fim, crio o ciclo lá. Então, basicamente, esses são os 5 princípios linha aplicados na manutenção. Para isso, daí eu vou aplicar várias metodologias. O 5S, por exemplo, eu vou estar com a minha caixa de ferramenta organizada. Poxa, eu preciso fazer um mapeamento para que tenha as ferramentas para que eu consiga atender. Se eu não tenho as ferramentas na minha caixa de ferramentas, como é que eu vou fazer o serviço? Poxa, vai ter uma interrupção. Então, olha o 5S aí ajudando a mantenabilidade, que é ter agilidade na intervenção e fazendo com que eu não tenha interrupção. Um bom mapeamento de sobressalentes, de peça crítica. Poxa, eu vou desenvolver fornecedores, vou definir as peças que são estocáveis para quê? Quando ocorrer uma necessidade de utilização de uma peça, eu já vou ter ela em estoque, eu vou ter meu fornecedor desenvolvido. Para quê? Para minimizar esse tempo de espera. E assim por diante, vários exemplos que a gente pode dar que vão principalmente focar em eliminar desperdícios para que o fluxo ele seja contínuo. Quanta coisa. Quanta coisa que tem que ter uma sinergia muito grande com tudo para funcionar. A grande questão que eu vejo da aplicação dos 5 princípios
é eu entender que, no fim das contas, o grande segredo é eu entender se o meu processo está agregando valor ou não. Se realmente eu consigo definir que a manutenção está contribuindo para o desempenho do negócio, que ele está contribuindo para a otimização de custo e redução de risco. Que basicamente, se a gente for fazer um paralelo com a gestão de ativos, é o equilíbrio lá daquelas 3 vertentes, desempenho, custo e risco. Então, a partir do momento que eu estou aplicando a manutenção Lean, esses 5 princípios eles vão direcionando para esse caminho, é eu construir um processo ágil e enxuto. Quando a gente vê pela primeira vez, são muitos detalhes, mas no fim das contas é para que ele seja bem prático e dinâmico. Então, a grande questão é eu enxergar o que eu estou fazendo de bom e ver quais são os pontos onde eu posso melhorar, principalmente olhando, e daí eu vejo que tem 3, falando dos objetivos, né, anteriormente, que tem 3 perspectivas de manutenção que são fundamentais dentro do Lean, que é a mantenabilidade, que é eu conseguir enxergar, conseguir criar um processo para que eu seja ágil suficiente para fazer a intervenção, garantindo qualidade, segurança e custo adequado. Então, mantenabilidade, confiabilidade, que é eu criar um sistema de prevenção de falhas, que eu vou utilizar manutenção baseada no tempo, manutenção baseada na condição, e todo o trabalho de PCM vai morar dentro desse evitar falhas, e proatividade, que é um dos pontos que eu vejo que a manutenção ela atua pouco, que é a questão de melhoria contínua. A manutenção participa muito de Kaizen de outras áreas, mas pouco olha para dentro do processo de manutenção para buscar melhorias. Então, mantenabilidade, confiabilidade, vamos lá. Por bem ou por mal, a manutenção ela vai aplicar. Vai criar uma oficina, vai ter o ferramental, vai treinar o técnico à medida do possível. Então, mantenabilidade, confiabilidade normalmente tem. O que acontece é, por exemplo, que nem a gente falou de um plano de manutenção preventiva, eu ter esse plano lá já implementado há algum tempo e ele não melhorar a disponibilidade MTBF. E eu continuar aplicando o plano. Daí eu me pergunto assim, poxa, será que não tem nada que eu possa fazer de detalhar melhor meu plano, de mudar o fornecedor de uma determinada peça, enfim, fazer uma melhoria no equipamento? Daí entra a proatividade para olhar esse conceito de mantenabilidade e confiabilidade a fim de melhorar. Então, de modo geral, a manutenção Lean ela é muito simples. Os princípios, à primeira vista, eles têm um pouquinho de detalhe, sabe? Mas quem lê o livro vai conseguir tranquilamente aí entender a fundo, mas é basicamente esses principais pontos. E com certeza, com o tempo, né, pessoal, a gente começa a desenvolver essa visão de agregar valor. E eu vejo que o grande ponto é esse, conseguir responder se a manutenção está contribuindo para o negócio ou não. E daí, obviamente, que os 5 princípios, ele ajuda a traçar esse caminho de uma forma um pouco mais clara. Que aula! Que aula! Interessante, Tamires, é que essas estratégias de manutenção, elas, do ponto de vista da manutenção Lean, elas têm que ser utilizadas, elas precisam ser utilizadas de forma seletiva, não é, Moisés? Porque você não precisa aplicar todas as estratégias para todos os ativos dentro de uma empresa. Muitas vezes você tem ali, sei lá, uma linha de produção com 20 torninhos automáticos, cortando e fazendo uma rosca ali o dia inteiro. Então, você não precisa aplicar, sei lá, um RCM para aquele tipo de ativo, para aqueles torninhos ali, porque se quebrar um, você tem 19 rodando. A produção não vai parar, o processo não para. Dá tempo de você comprar a peça e botar ele para rodar. Muitas vezes você tem a peça no estoque ou você fabrica ela ali dentro da própria usinagem, dentro da empresa. Então, você não vai aumentar o custo de manutenção trazendo um especialista, um consultor, uma equipe de PCM que tem ali as habilidades para aplicar o RCM naquele tipo de máquina, mas ao mesmo tempo, se você tem um centro de usinagem, que ele é único, né? Que ele não pode parar de forma alguma, porque todas as peças que saem do torninho automático, da injetora, da fundição, passam pelo centro de usinagem. Então, se você tem um centro de usinagem que é mais estratégico, ali você pode pensar numa estratégia mais refinada, trazer um RCM, implantar uma estratégia, e dessa forma você vai enxugando não só custo, como também a carga de trabalho que você vai gerar para cima da equipe de manutenção. Acho que manutenção enxuta, manutenção Lean tem muito a ver com isso, não tem, Moisés? Sim, com certeza, cara. Tu trouxe um ponto assim muito, muito bacana, que é justamente isso. É conseguir enxergar onde vai ser aplicado cada uma das metodologias. Um dos primeiros pontos, quando a gente vai traçar o objetivo, que eu vejo, é entender qual é o portfólio de ativos que a manutenção atende. Quais são os equipamentos, quais são as instalações, enfim, todo esse portfólio que a manutenção vai responder de forma técnica por esses ativos. E a partir daí criar, né? E aí tem várias metodologias de criticidade
criticidade, definição de criticidade ABC. Poxa, nos ativos que nem o Fausto estava comentando, onde exige uma maior criticidade, é um gargalo, é um equipamento único, eu não consigo passar essa produção para um outro equipamento, enfim, ou tem características associadas à segurança, à qualidade, tudo isso é avaliado, tem diversas metodologias que podem ser seguidas, mas eu vou entender dentro daquele portfólio todo de ativos, quais são meus ativos de maior criticidade. E para esses ativos, bem como o Fausto comentou, eu vou definir melhores técnicas de confiabilidade. Poxa, vou aplicar uma RCM nessa máquina, porque nessa máquina realmente eu vou conseguir estabelecer as atividades certas a serem realizadas, quais são as peças que eu preciso ter sobressalentes, se eu preciso ter algum tipo de reprojeto nessa máquina, que tipo de capacitação, desenvolvimento eu preciso para o meu operador, para o meu técnico, diferente das habilidades que ele já tem. Então, para essa máquina é fundamental um RCM conseguir aplicar, e aí eu vou colher os resultados. Ah, Moisés, então está dizendo que RCM eu não vou aplicar para todas as minhas máquinas da minha empresa? Com certeza, não vou aplicar. Porque tem algumas que não vai fazer sentido a nível de retorno que tu vai ter com a aplicação da metodologia. É uma metodologia muito robusta e, com certeza, os nossos planos eles seriam, nossos, eu digo de modo geral, de manutenção, se eles fossem aplicados o Lean, mas e o RCM, mas como é que eu faria isso? Tenho recurso suficiente para isso? O retorno que essa ferramenta, essa metodologia me traria a nível de desempenho, custo ou risco, realmente faria sentido? E daí eu vou responder. E daí a gente vai perceber que talvez não faça sentido aplicar para tudo. E outro ponto importante é o nível de maturidade. Poxa, eu não tenho nada de plano. Estou iniciando lá, tenho minha ordem de serviço, um histórico frágil de manutenção que eu estou começando a criar. Poxa, eu vou criar planos de preventiva. Vou aplicar uma metodologia para todas? Não, vou pegar o que o meu fabricante indica, vou pegar o que o meu histórico está me trazendo, vou pegar o conhecimento da equipe para estruturar um plano e a partir daí eu vou adicionando atividades conforme a análise de histórico. Então, é extremamente importante ter essa visão, principalmente do que vai ser aplicado e o retorno que vai se trazer. Não só para o negócio, mas para a equipe de manutenção, para as pessoas que estão envolvidas. Eu preciso ter esse filtro para ser realmente assertivo e ser ágil e enxuto, né? Eu vejo que esse ponto, Fausto, que tu trouxe é fundamental. Entender o quanto de ganho eu vou ter com a aplicação de cada uma das metodologias. Porque senão acontece uma coisa que eu acho que é um movimento ruim, que é modismo, sabe? Surge uma metodologia que é a que vai me trazer um resultado fantástico, parece aquelas propagandas lá de marketing digital, né? Aquela coisa fenomenal que, poxa, será que no meu contexto é o momento certo para eu aplicar isso? Poxa, se é realmente, poxa, vai lá, não, daí tu não vai estar usando como modismo, tu vai estar entendendo que aquela metodologia pode te trazer resultado, mas não ser movido por esse modismo eu acho que é importante, realmente entender se é o momento certo para a metodologia. E não quer dizer que não seja hoje, em 2023, que lá em 2025 não seja o momento para te aplicar uma metodologia. Então, ter esse filtro é fundamental. Esse modismo é o que leva a manutenção para o estado de Frankenstein. Exatamente. Pior que eu imaginei, a manutenção no estado de Frankenstein, viu? Com vários remendos. O Ariel do Diário da Manutenção lá passando silver tape, fita Hellerman e tudo mais. Durepox. É isso aí. Qual estratégia que eu tenho que aplicar para ter a manutenção Lean hoje? Hoje eu vejo que a estratégia de manutenção ela vai ter 2 pontos-chave, eu vejo. É a primeira coisa, o gestor e a sua equipe conseguir captar a necessidade do negócio e transformar isso em valor. Então, ter clareza que a disponibilidade é um produto, o primeiro produto da manutenção eu vejo que é disponibilidade, e a partir daí eu conseguir traçar a estratégia a partir daquelas 3 perspectivas. Porque eu vejo assim, a disponibilidade como principal produto, a questão de custo, de garantir o orçamento que foi previsto, uma relação do custo com o faturamento bruto para eu conseguir me comparar com outras empresas. Esses são os principais norteadores. E daí, com isso, eu vou agregar outros indicadores, tempo médio entre falhas, MTBF, MTTR e assim por diante. Mas eu ter clareza nesse objetivo, que daí eu vou saber que eu estou indo para o caminho certo, né? Esse é o principal ponto. E me nortear muito por essas 3 perspectivas. Porque, vamos lá, a disponibilidade em si, que é o primeiro produto, ela vai ser influenciada diretamente pela mantenabilidade, que está associada ao MTTR, que é o tempo médio de reparo. Então, se eu melhorar meu MTTR, ou seja, eu reduzir o meu tempo de correção lá, de intervenção, eu vou estar melhorando a minha disponibilidade. E o outro ponto é a confiabilidade, que pode ser associado ao indicador de MTBF. Então, o tempo médio entre falhas, quanto maior for o intervalo entre as falhas,
melhor vai ser minha disponibilidade. Então, se eu tenho disponibilidade como primeiro produto e eu melhoro a minha mantenabilidade e melhoro a minha confiabilidade, o que significa? Poxa, eu vou melhorar a disponibilidade. E a proatividade, onde é que entra nessa jogada? Para eu olhar continuamente para o MTBF, para o MTTR, para ver como eu posso melhorar. Então, para eu aplicar a estratégia de manutenção como ponto de partida de disponibilidade, por exemplo, eu vou trabalhar em mantenabilidade, confiabilidade e proatividade. E daí mora muitas coisas aí. Por exemplo, o 5S. Eu vejo que o 5S é uma das metodologias muito consagradas aí quando se fala em sistema Toyota de produção, enfim, qualquer metodologia que tu vai aplicar, tu traz o 5S. Só que o que eu vejo? Poxa, o 5S ele tá aí como uma pedrinha na botina aí da manutenção, ou ela é algo que vai agregar? Como eu vejo que o 5S ele se encaixa perfeitamente para agregar? Se eu trago o conceito de mantenabilidade, agilidade na intervenção. Poxa, se eu tenho tudo organizado, tudo revisado, só vou ter o que eu preciso, vou cuidar para que isso esteja limpo, que eu consiga monitorar. Estou falando dos 5 sensos aí, né? E daí dentro disso, poxa, eu vou ter minha caixa de ferramenta organizada. Quando eu for lá no almoxarifado de peça, vai estar todas as peças endereçadas em prateleiras, o almoxarife vai me direcionar a peça, ou eu vou ter acesso e vou entrar. Poxa, então olha só, mantenabilidade 5S. Agora eu entendo que se eu tenho 5S, o que eu vou garantir? Segurança, produtividade, qualidade. Essa é a premissa do 5S. Lógico que tem os sensos para direcionar isso, mas eu vejo que a gente tem que entender a essência de cada uma das metodologias para aplicar elas com propósito. Porque senão vai ser lá um 5S, pessoal, organize a caixa de ferramenta. Daí o pessoal, uns organizam, outros não. Um vai perder a ferramenta e não vai dar bola, vai estar com uma ferramenta que já está meio desgastada, que pode estar impactando a segurança dele quando for fazer um serviço. Poxa, então eu trago a metodologia associada lá, por exemplo, à mantenabilidade. Porque eu vou ter um arquivo técnico organizado. Porque muitas empresas estão investindo em soluções, em softwares, que eu consigo botar toda a documentação técnica lá no mobile, num smartphone. Poxa, o cara está do lado da máquina, o cara consegue acessar. Olha o tempo que ele está ganhando de ir lá no arquivo técnico visualizar. Que, vamos lá, se está organizado o arquivo técnico físico, poxa, eu já vejo que é um grande passo. Porque tem empresas que nem sabem onde os manuais da máquina estão. Então, eu estou falando só em mantenabilidade, sabe? E daí tu vai avançar, por exemplo, para a proatividade, que é uma coisa um pouquinho mais diferente, vamos dizer assim. Tu está fazendo uma análise de falha, que tu está revisando toda a tua sistemática de prevenção de falha. Pô, eu tenho preventiva, eu tenho lubrificação, eu tenho preditiva e continua falhando. Poxa, eu tenho que descobrir a causa raiz. Vou criar critérios, obviamente, para não analisar todas as falhas, mas principalmente as que impactaram mais o meu negócio, mas vou estar aplicando uma análise de falha. Vou estar aplicando lá um estudo de custo de vida do ativo, vou trabalhando com a engenharia de manutenção para desenvolvimento de novas soluções, tudo isso visando melhoria contínua. Então, respondendo, vocês perceberam que minhas respostas, elas trazem uma gama de assuntos, porque eu vejo que eles estão conectados, eu não consigo falar de definição de objetivo, de perspectivas de manutenção, sem trazer coisa prática, porque senão vai ficar lá, Moisés falando de mantenabilidade, tá, mas, poxa, o que isso tem a ver com o meu dia a dia? Pô, total, 5S, organização de arquivo técnico, mapeamento de peça crítica, desenvolvimento de competências, tudo isso vai fazer com que eu consiga ter uma agilidade na intervenção. Então, eu vejo, Tamires, que é bem isso, a gente conseguir ter clareza no objetivo, partindo para a disponibilidade, construindo essa manutenção linha a partir dessas 3 perspectivas. Um assunto vai chamando o outro, não é, Moisés? Não tem como. Você estava comentando do 5S, que é uma metodologia básica. Eu aprendi o 5S em 99. Na época eu trabalhava na Sanepar, que é a Companhia de Saneamento do Paraná. Eu era menor aprendiz, inclusive. E o próprio 5S ele já precisa de uma nova abordagem, né? Porque, por exemplo, você comentou ali da questão de que muitas empresas estão investindo em sistemas de gerenciamento da manutenção. E isso é importante porque os sistemas mais modernos, mais contemporâneos, eles já permitem uma melhor comunicação entre técnicos e PCM, entre técnicos, PCM e gestão também, né? Então, imagine cenários assim que o cara que sai do terceiro turno da noite não se comunica com o cara do primeiro turno, eles não se encontram nem no corredor, nem no vestiário. Mas, ao mesmo tempo, o cara que está fazendo a manutenção de uma máquina que deu, sei lá, uma falha intermitente, ele tem um sistema robusto, um sistema moderno,
ele entra lá no sistema, no histórico da máquina, na ordem de serviço, e já deixa lá uma nota, olha, foi feito esse teste, falta esse e aquele. Para o cara que vai chegar no primeiro turno, ele já pegar aquele histórico do que foi feito, do que não foi feito, para ele continuar aquela atividade. Então, isso tudo está relacionado com otimização, com organização do processo, está relacionado com o 5S. Então, tudo isso acaba sendo muito importante para a própria manutenção Lean, né, cara? E aí, a gente começa a conversar e um assunto vai chamando o outro, isso não tem fim. E assim a gente fica 5 horas no podcast. Se a Tamires não bater o martelo ali, esse podcast vai até o final do dia. Eu não sabia se estava gravando, a gente estava só batendo papo sobre manutenção, não, né? Daí a gente vai longe. Não, mas olha, acho que foi uma aula hoje. Eu não sei nem explicar isso. Acho que o Fausto também deve ter a mesma opinião que eu. A gente aprendeu muito. Eu acho que se você quer conhecer, se você quer estudar mais sobre isso, a gente tem uma aula do Moisés hoje sobre metodologias ágeis, que ele vai a fundo, assim. Moisés desbrava os 7 mares da metodologia, né? E inclusive tem certificação no final, se você fizer as 2 outras aulas também, e é um propósito que a gente gosta muito de levantar aqui, desmistificando as coisas muito complexas e trazendo para a realidade do dia a dia da indústria. Esse podcast, obviamente, a gente vai conversando e vai trazendo assuntos e debatendo e complementando raciocínios, enfim, né? E eu vejo que essa questão do desenvolvimento e o compartilhamento de conhecimentos é fundamental para que todo profissional de manutenção cresça, sabe? Conversando aqui com vocês, o entusiasmo, eu acho que ele transparece, porque é um assunto que, como eu falei lá no início, eu vivencio lá desde os meus 16, agora com 35 anos já e quase 20 anos atuando na manutenção. É algo fantástico, sabe? E como eu tenho a oportunidade, através da Gênesis, atender vários clientes, como a gente comentou lá no início, e muitos outros, sabe? E cada lugar, por mais que tenha aquela máxima, né? Os problemas são iguais, só muda o endereço. Eu não vejo tanto por aí, sabe? Tem os problemas, eles são parecidos porque a solução é diferente. Então, não são os mesmos problemas, porque senão as soluções elas seriam iguais, né? E tu começa a entender o dia a dia de cada pessoa da manutenção, um gestor novo, um gestor mais antigo, que tem uma carga de experiência maior, já conhece assim, uns macetes do equipamento, é bacana de tu ver. Tem pessoas que estão saindo recém da engenharia, assumem postos de gestão, daí tem muito embasamento teórico e pouco prático, e daí como tu vai lidar com toda a equipe e vivenciar isso, para mim, é algo fantástico, porque a gente começa a entender, e está muito relacionado com pessoas. Eu vejo que essa é a grande questão. É máquinas, é tecnologia, mas o centro são pessoas dentro do Lean e dentro do que eu vejo como sociedade, como negócio, né? Então, tu começa a trabalhar com isso, é muito bacana, sabe? Tu vai aplicando, vai crescendo, vai querendo participar cada vez, assim, mais de momentos como que vocês acabam proporcionando aí para os profissionais de manutenção, que é fantástico, sabe? Poder falar abertamente sobre manutenção é algo que eu vejo, assim, eu me coloco lá no LinkedIn como entusiasta da manutenção como protagonista. E é incrível que nesses últimos 2 anos que eu coloquei isso, né? Quando, eu coloquei para a rede essa definição, eu percebo quantos entusiastas da manutenção existem, né? Quantas pessoas também estão conectadas com esse mesmo objetivo, e isso me deixa muito feliz, que é onde eu enxergo o caminho realmente para a nossa área de manutenção, ela cada vez ser mais protagonista. É isso aí, Moisés. Eu, assim, sou também entusiasta da manutenção como protagonista e agradeço, assim, em nome de todo o público da revista Manutenção, em nome da redação, em nome do pessoal da Traction, que está aí nos bastidores ajudando a produzir esse episódio do Papo Manutenção, porque compartilhar essas experiências acaba ajudando a gente a levar o benchmark, né, as nossas experiências ali empíricas para outros contextos, né? Isso é muito importante, cara. Isso é extremamente importante. Então, eu agradeço em nome de todo mundo. Eu agradeço pela sua disponibilidade, pela sua
boa vontade de participar de mais um evento conosco, né? Já é o segundo, quem sabe logo Primeiro mais de tem um muitos. terceiro. Segundo, né? Segundo, fiz a conta errada. E tem também, para quem nos acompanha aí, tem o livro, né? A Tamira está com um exemplar do livro ali. O livro do Moisés é específico sobre o tema tratado aqui hoje nesse episódio, que é a manutenção enxuta. Então, olha, o primeiro capítulo é manutenção protagonista. É isso aí. Viu? Você vai dar spoiler para gente? O que você achou do livro? Eu confesso que eu não terminei de ler. Olha, tá marcado as páginas que eu li. Eu li até a página 80, porque eu estava estudando sobre manutenção Lean também para fazer o podcast. Então eu li até a página 80. Eu leio muito rápido, geralmente, viu? Eu quero terminar até o fim dessa semana. Bom, foi incrível o nosso, né? Eu não vou chamar de papo, mas eu vou chamar de uma conversa, de uma aula que a gente teve, que eu tenho certeza que vai agregar muito no pessoal, né? A gente tem muitos ouvintes que escutam enquanto estão indo trabalhar, enquanto estão indo estudar. Quem tiver dúvida, eu vou deixar aberto aqui para poder chamar o Moisés nas redes sociais. O Moisés é super aberto também, a gente coloca o LinkedIn dele aqui na descrição do YouTube e também nas outras plataformas também. A gente se vê no próximo episódio do Papo Manutenção, que com certeza vamos ter novidades. Vem muitas novidades por aí. Fauzi, muito obrigado pela sua presença aqui. Nos vemos no próximo. E o Moisés, quem quiser também assistir a aulinha dele do nosso Intensivão Pro, está disponível aqui no YouTube. Tamires e Fauzi, muito obrigado pelo convite, né, de estar participando desse Papo Manutenção. Para mim, como eu estava falando ali, é uma animação só eu poder estar falando sobre algo que é o meu dia a dia de realmente manutenção, gestão de manutenção. E foi incrível, porque a gente pôde debater sobre vários pontos e uma coisa vai puxando a outra, e a minha forma de se expressar, às vezes, é realmente conectando um assunto com o outro, porque eu percebo a importância de estar trazendo prático, né? De trazer realmente o dia a dia de manutenção, que, como eu falei, todo o planejamento, toda a programação, enfim, toda a sistemática de gestão, ela precisa estar refletida no técnico. E o técnico, ele vai estar fazendo essa contribuição, e com isso a gente trabalha uma equipe realmente enxuta, uma equipe ágil para conseguir estar solucionando os problemas. Então, para mim foi um prazer estar falando com vocês. É o nosso segundo encontro, né? Assim, espero que a gente tenha outras oportunidades, com certeza, aí a gente vai estar trabalhando em outras frentes, né? Então, só agradeço muito tanto a Tamires quanto o Fauzi por esse grande bate-papo aí que a gente teve. Realmente o tempo passou voando e foi muito legal. Moisés, Tamires e todos que nos acompanham, nos vemos no próximo episódio do Papo Manutenção. Quem ainda não nos acompanha aí nas redes sociais, pode seguir lá, só procurar a revista Manutenção no YouTube, no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, que é a nossa rede onde a gente já se estabeleceu com mais pessoas ali orbitando mais profissionais, estudantes orbitando a própria página da revista, né? Então, quem ainda não segue a revista Manutenção, procure aí nas redes sociais para poder acompanhar sempre que surgir um episódio novo, uma novidade ali, um artigo novo na revista, está tudo online ali para a gente compartilhar e até mesmo participar comentando e compartilhando experiências como a gente fez aqui hoje. Um abraço a todos. Moisés, obrigado.